Fala galera, beleza? Estamos hoje aqui no nosso segundo episódio do nosso quadro Fala do Mestre com Vinícius Thierra. Pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre como que foi o Vinícius na infância, como o jiu-jitsu surgiu na minha vida, tá bom? Espero que vocês gostem desse episódio e vai ser bem bacana. Então eu tive uma infância normal, né? Não tive privações, não passei necessidades extremas, né? Graças a Deus. Não sou de uma família rica, não sou de uma família pobre, sou de uma família normal, onde os meus pais, os meus avós me criaram com trabalho duro, né? Com as dificuldades da vida ali que eles enfrentavam diariamente, e uma vida bem tranquila. Feliz pela educação que meus responsáveis me deram, né? Pessoas de integridade, pessoas responsáveis, aonde valorizavam alguns, né, princípios importantíssimos, né? Ser honesto, falar sempre a verdade, e eu acho que isso que tange a nossa vida até hoje. E o jiu-jitsu apareceu quando eu era criança. A gente ficava muito na rua, né? Naquela época era possível ficar mais na rua ali brincando de futebol, pega-pega, burca, peão, essas brincadeiras aí que antigamente era mais existente, né? Hoje em dia já tem muita tecnologia, mas ficava muito na rua. Nosso bairro era 2 ruas só, então era um bairro teoricamente seguro, então dava para ficar na rua brincando ali com certa segurança. E um dia um amigo nosso foi para uma academia, fez uma aula de judô e veio todo feliz ali convidando a galera ali, né, molecada, pra, vamos fazer uma aula de judô e tal. Eu nem sabia o que era judô. Eu acho que o sonho de toda criança é ser jogador de futebol, né? Então eu fazia escolinha de futebol, nada profissional, mas ia ali, na minha época era no Noroeste, a escolinha do Noroeste, que era bem pertinho de casa. E esse nosso amigo aí convidou a gente para ir para essa aula de judô. Era na academia atlética. Então nós fomos lá, fiz aula de judô. Eu sou um porte pequeno, né? Não parece, mas tenho 1,65 m. E o judô é muita queda, cara. Então eu não me adaptei muito bem naquela modalidade. Me machucava demais. Eu tinha as dificuldades de entrar, propriamente dito, né? A queda. Me desenvolver no judô ali. E nessa escola tinha o judô e tinha o jiu-jitsu. E eu falei pro professor, professor, não quero mais treinar judô, não me adaptei. Ele falou, Vini, vem na aula do jiu-jitsu, cara. É uma outra modalidade, eu acredito que você vai se dar bem. Aí eu fui ver primeiro, de cara assim eu não gostei, porque é muita agarra-agarra ali, eu não entendia, né, a dinâmica. Mas eu fui lá e fiz a aula. Passou a aula, comecei a treinar, fui me adaptando. Passou o tempo, com 6 meses de treino, teve a primeira competição, foi um campeonato paulista, lá no Baby Barione, e eu acabei conquistando o título, né? Fui campeão paulista. E o interessante dessa conquista, eu venho de uma família ali normal que, é tranquilo. Então a preocupação deles era eu estudar, eu me formar, arrumar um trabalho e ser um bom funcionário. E não tinha muito elogio, assim, né? Não era uma família de ficar te elogiando, no sentido de, parabéns e tal. Era tranquilo. E nessa conquista do Campeonato Paulista, o responsável da academia colocou aquelas faixas antigas, que era umas faixas brancas, e era escrito à mão. Aí, parabéns para os campeões, lá, Vinícius Thierra, o nome dos outros atletas. E conforme a galera ia entrando na academia, ia lendo e, dava parabéns, tirava uma fotinha ali, na época era Polaroid, né? Tirava foto, depois tinha que ir lá revelar, enfim. E aquilo mexeu um pouquinho comigo. Eu me senti valorizado, eu me senti percebido ali no ambiente e falei, cara, quero sentir isso de novo, né? Aí foi quando eu comecei a participar mais de competições para ter um resultado e talvez aparecer de novo na faixinha ali e ser valorizado pelo ambiente que eu estava treinando ali. Então o jiu-jitsu surgiu dessa forma, de uma maneira de sair da rua ali com os amigos, aí se tornou uma experiência no judô que não foi tão positiva, e é onde o jiu-jitsu entrou suprindo toda essa demanda de atenção, valorização que talvez eu não estava tendo
e eu consegui alcançar no jiu-jitsu e foi aonde tudo começou, né? Através do esporte aí de competição também, foi onde eu me destaquei no jiu-jitsu e comecei a trilhar por anos competindo aí. E galera, não esqueçam, se inscrevam no canal, ativem as notificações para os próximos episódios vocês não perderem. Os Construindo Campeões dentro e fora do tatame. Os